Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma webconferência da Bolsa Formação no âmbito do Pronatec. Hoje nós vamos tratar do atendimento às pessoas com deficiência por meio da Bolsa Formação, dentro das ações do Plano Viver Sem Limite. Nós contamos aqui com a participação da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com a Ana Paula Cruçara. Nós temos a presença da Martinha Clarete Dutra dos Santos, diretora de Políticas de Educação Especial do MEC, da CECADI, e Elíria Bonetti Yoshida Credidio, coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários do MDS. Com a participação desses ministérios e secretaria, nós vamos então trazer alguns esclarecimentos a respeito de como funcionará a Bolsa Formação quando se trata de atender as pessoas com deficiência. Quero registrar que nós contamos com a participação da intérprete Soraya Rodrigues e de Marcos de Brito, cedidos pela APAI do Distrito Federal, aos quais agradecemos pela colaboração. Nós vamos iniciar com uma apresentação de cada um dos participantes, para que vocês possam ter mais informações a respeito dessa modalidade da Bolsa Formação, alcançando as pessoas com deficiência, e em seguida abriremos um tempo para as respostas às perguntas que vocês poderão enviar por e-mail. Quero dizer que para a CETEC é uma satisfação poder realizar esse encontro e dialogar com vocês, que aí na ponta tem a responsabilidade de mobilizar e de acolher as pessoas com deficiência, pois entendemos a importância desse desafio na perspectiva da educação inclusiva. Então, agradecemos a presença, o acompanhamento de todos vocês que estão conectados. Esse momento é um momento de conversa, de diálogo, de esclarecimento, então sintam-se à vontade para encaminhar as suas perguntas por e-mail. O e-mail ao qual vocês devem encaminhar é comunicacalcetec@mec.gov.br. Repetindo o e-mail, comunicacalcetec@mec.gov.br. Eu vou passar a palavra imediatamente para a Ana Paula Cruçara, que fará uma apresentação inicial do Plano Viver Sem Limite, para em seguida prosseguirmos com a apresentação das demais participantes. Informo a vocês que, para que a gente possa organizar o funcionamento da mesa, nós faremos sempre um intervalo antes do início da fala de cada uma das pessoas, justamente para que a gente possa garantir a interpretação, a presença aqui à mesa dos nossos intérpretes. Então, por favor, Ana Paula, agradecemos a tua presença. Obrigada, é sempre um prazer estar com vocês aqui, falando mais uma vez sobre o Plano Viver Sem Limite. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Como eu falei, falar do plano para nós é sempre uma satisfação. Quando a presidenta Dilma nos encomendou esse plano, ela nos pediu que pensássemos sempre em 4 pilares: na equiparação de oportunidades, na garantia da plena inclusão, na garantia da acessibilidade e também na garantia à convivência. Ele foi estruturado em 4 eixos. O eixo de atenção no eixo de educação, no eixo de atenção à saúde, de inclusão social e de acessibilidade. A acessibilidade, ela entra como requisito transversal de todas as ações, mas com foco específico na garantia de pesquisas, desenvolvimento de produtos, tecnologia assistiva e também com uma linha de crédito para aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva por qualquer pessoa, desde que o equipamento seja destinado à pessoa com deficiência. Na questão do acesso à saúde, óbvio que a pessoa com deficiência ela faz parte da população brasileira e, nessa perspectiva, a gente precisa fornecer os apoios necessários para o exercício da cidadania, e a gente sabe que a saúde é uma área que ainda demanda bastante esforço no Brasil para que a gente possa garantir essa equiparação de oportunidades. Então, a gente tem ações voltadas para detecção precoce de deficiências, construção de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para
enfim, que sejam disponibilizadas sobre síndrome de Down, autismo, lesados medulares, amputados, para a gente garantir o atendimento unificado por todo o Brasil. Nós temos também ações de reabilitação, de habilitação e reabilitação, com oficinas itinerantes, oficinas de órtese, prótese e equipamentos de mobilidade, a qualificação, né, a criação, a estruturação de uma rede de atenção e cuidados à pessoa com deficiência, sempre lembrando que a pessoa com deficiência, como parte da população, deve ser atendida em todos os serviços, em todos enfim, com todos os produtos que são disponibilizados, por qualquer pessoa, sem distinção em razão da deficiência, sem discriminação em razão da deficiência. Então, para ser atendido em qualquer UBS, para ser atendido em qualquer posto de atendimento existente, em qualquer escola, né? E aí, nessa perspectiva de inclusão social, a gente trabalha com a garantia de alguns equipamentos específicos, como os centros-dias de referência, as residências inclusivas e o BPC Trabalho, que a Líria vai explicar um pouco mais detalhado para vocês. No eixo de acesso à educação, a gente sabe que a educação é prioritária no país e que é um caminho muito sólido para as alterações e para a reestruturação do Brasil que nós queremos, com a possibilidade de todas as pessoas exercerem sua cidadania, poderem se qualificar para o trabalho e, enfim, cada um sonhar e construir o seu sonho de acordo com o que cada personalidade pretende, né? Então, esse plano, ele tem essa missão, né, de trabalhar a educação inclusiva e o trabalho como diretriz de todas as ações para a gente conseguir, eu vou ficar repetindo sempre, equiparação de oportunidades. E vou ficar repetindo isso porque esse é o pilar também da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, não é mais para que a deficiência seja usada como motivo de impedimento para o exercício de qualquer direito. Então, não é mais aceitável que a pessoa não possa ser matriculada em qualquer escola, aliás, isso é crime, né, recusar a matrícula ou a permanência da pessoa na escola por falta de preparação. O MEC tem todo um trabalho que está dando certo, né, já com relação ao BPC na escola, a sala de recursos multifuncionais, mas essa parte também vou deixar para a Martinha, que fala com muito mais propriedade, muito mais entusiasmo, né, do que eu. Então, claro que nós todos ficamos felizes com essas ações funcionando, com essas ações assegurando essa equiparação de oportunidades. Então, o Pronatec, ele entrou dentro desse plano, né, no eixo de inclusão educacional e também como suporte às questões, né, de trabalho. Afinal de contas, como a Nilva já falou, o Pronatec tem esse objetivo, né, de garantir essa formação profissional, profissionalizante. E a gente sabe que todas as vagas podem ser ocupadas pelas pessoas com deficiência, mas isso ainda não é uma realidade. E aí tem todo um esforço para a gente garantir que, no mínimo, 150 mil vagas destinadas para os cursos de Bolsa Formação do Pronatec que sejam ocupadas efetivamente por pessoas com deficiência. Então, nós temos uma grande responsabilidade de fazer com que isso seja real, de fazer com que isso se efetive aí, na sua escola, no seu curso, né, na sua entidade que está ofertando esses cursos, porque essa responsabilidade é uma responsabilidade de todos nós. E por que é uma responsabilidade de todos nós? Porque se nós que trabalhamos com direitos humanos, a gente sempre pensa, e a gente sabe que essa é a filosofia dos direitos humanos, que são direitos indivisíveis, que são direitos de todas as pessoas. E a gente também tem um trabalho com bastante ênfase para que a deficiência não seja motivo de discriminação e nem impedimento de qualquer prática. Então, nós precisamos da ajuda de vocês para romper com esse estigma, para, de fato, todo mundo acreditar que a pessoa com deficiência é gente, que ela vai aprender como todo mundo, basta que a gente consiga ensinar de forma com que ela entenda, compreenda e tenha os apoios necessários para garantir que ela possa cursar e se qualificar como qualquer outra pessoa.
esses apoios necessários. A gente sabe que os recursos de acessibilidade são fundamentais, né? E seja a presença do intérprete de Libras, sejam outras modalidades de apoio para as pessoas com deficiência auditiva, como legenda, como, enfim, aumento de voz, os FMs, e também o recurso, né, da audiodescrição, da descrição das imagens para as pessoas com deficiência visual, que facilita o entendimento de todo mundo. A gente brinca, né, e é uma brincadeira com muito fundo de verdade, que a acessibilidade para a gente que tem uma deficiência é requisito essencial para o exercício de qualquer direito, mas que para as outras pessoas que não têm deficiência, ela facilita e qualifica, né, os serviços e a própria vida disponível para todo mundo. Bom, em linhas gerais, é um pouco disso, né, do que nós temos. O plano, ele está estruturado, ele tem metas para serem cumpridas até 2014, e claro que para ele também acontecer em toda a sua plenitude, a sociedade civil precisa participar, os estados, os municípios, todos os entes federados, né, nessa perspectiva de pacto federativo. Porque quando a gente consegue garantir que todas as pessoas e cada uma das pessoas possa exercer a sua cidadania, possa efetivar os seus direitos, a gente está cumprindo exatamente o princípio de convivência, de equiparação de oportunidades, de igualdade e todos aqueles princípios bonitos, né, que estão em vigor aí, no mínimo desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu queria, então, agradecer mais uma vez e queria convidá-los a assistir o vídeo que vocês receberam junto com o convite. É um vídeo que dá uma noção boa, né, de qual é a proposta do plano, de garantir a inclusão, né, e de garantir o protagonismo das pessoas com deficiência. Bom, muito obrigada e eu permaneço aqui à disposição para a resposta das perguntas. Retornando, agora com a presença de Martinha Clarete Dutra dos Santos, da CECADI-MEC, que vai nos falar sobre a concepção de educação inclusiva que deve orientar os nossos trabalhos quando tratamos de atender as pessoas com deficiência no âmbito da Bolsa Formação. Antes de passar a Martinha, eu quero fazer um comentário a respeito do vídeo que foi citado por Ana Paula. Ele está disponível no portal, ficará disponível, já está lá e depois vocês poderão acessar também a webconferência no portal. E quero também fazer uma retificação. Eu identifiquei de forma equivocada a apresentação aqui dos nossos colaboradores intérpretes. Eles vêm da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Distrito Federal, APADA. Né? Então, vamos passar a palavra para a Martinha. E lembrando, vocês podem enviar as suas perguntas por e-mail, comunicacau.cetec@mec.gov.br. Obrigada, Nilva. Um bom dia a todas e a todos que se conectam conosco e participam dessa conferência.
em nome da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, né, eu quero aqui reforçar a importante parceria interna que nós temos entre CECADI e CETEC e, sem dúvida nenhuma, também lembrar da importância do trabalho interministerial que desenvolvemos, sobretudo aqui com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Secretaria de Direitos Humanos e com os demais ministérios envolvidos, né, na implementação do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Considerando que a educação é uma questão de direitos humanos, a educação inclusiva necessariamente é uma questão de políticas públicas. Por essa razão, as pessoas com deficiência, desde seu nascimento até a sua morte, como qualquer pessoa no Brasil, com ou sem deficiência, tem direito à educação. Existe no Brasil uma faixa etária em que a educação é obrigatória, né? Então, pela emenda constitucional número 59, essa faixa etária foi alterada dos 4 aos 17 anos. Então, no Brasil, todas as pessoas devem estar na escola. Após essa faixa etária, a educação continua sendo um direito e deve estar sempre disponível, gratuitamente, pelo Estado brasileiro. Sem dúvida nenhuma, pensar a transformação da sociedade, né, para que ela se torne uma sociedade democrática, justa, plural, que valorize a diferença, é pensar numa quebra de paradigmas. A pessoa com deficiência deve acessar todos os serviços públicos para garantir o seu pleno desenvolvimento. E as políticas públicas de educação, saúde, trabalho, esporte, etc., todas devem ser pensadas, formuladas, definidas e implementadas a partir da concepção de uma sociedade inclusiva. Por isso, desde a educação infantil, né, passando por todas as etapas da educação básica, atingindo a educação superior e também a educação profissional e tecnológica, nós devemos, enquanto Estado brasileiro, né, disponibilizar os recursos necessários para a plena participação das pessoas com deficiência, com grande autonomia e protagonismo. Nesse sentido, devemos romper com o estigma de que a deficiência limita, inferioriza, invalida ou requer sempre espaços baseados na condição de deficiência. Pensar e implementar a educação inclusiva é criar condições, medidas de apoio que garantam, que promovam a acessibilidade em ambientes comuns. Por isso é que o nosso plano Viver Sem Limite traz, dentro de todos os eixos, um vínculo comum, que é exatamente o de fortalecer e ampliar no Brasil as medidas de inclusão social das pessoas com deficiência. Para a educação profissional, especificamente falando da ação Pronatec, uma das ações que integra o eixo educação, além dessa, nós temos também salas de recursos multifuncionais, escola acessível, transporte escolar acessível, acessibilidade na educação superior e também a formação de tradutores, intérpretes e professores bilíngues, né, para a língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Então, essas ações todas têm um único objetivo, né, que é o de criar as condições necessárias para que as pessoas com deficiência usufruam com sucesso, né, da sua formação acadêmica em todo o país, seja na rede pública ou na rede privada. Por essa razão, quando nós definimos uma cota mínima de participação para as pessoas com deficiência no Bolsa Formação, o objetivo é de garantir
não o direito de 5%, porque todas as pessoas com deficiência têm que ter livre acesso a toda a educação, né? A educação básica e todas as suas modalidades, a educação superior. Mas é exatamente para fomentar essa participação, a fim de que nós possamos chegar num patamar em que a presença da pessoa com deficiência será natural, espontânea, em todos os setores, serviços da sociedade, né? Enquanto isso não acontece, nós precisamos induzir e motivar. Por isso, essa é uma cota mínima. Não significa que 5% é máximo, é teto. Não, é mínimo, é início, né? Em que cursos? Em todos os cursos. O que fazer para apoiar o processo de promoção de acessibilidade para que as pessoas com deficiência participem plenamente desses cursos? Eles devem ser organizados com base na deficiência? Não. Esse é o velho paradigma, em que se pauta na condição de deficiência para excluir, para etiquetar, para estigmatizar, né? No paradigma da educação inclusiva, nós focamos na eliminação da barreira do ambiente, da metodologia pedagógica, das estratégias, do currículo, e nós promovemos condições de acessibilidade para permitir que cada pessoa, dentro da sua individualidade, da sua opção, do seu talento, das suas habilidades, possam ter as suas potencialidades maximizadas e desenvolvidas ao longo do seu processo de escolarização, né? Então, por isso, eu quero chamar a atenção de todos e todas que nos acompanham nesse momento, para que procurem, né, dentro do município, do estado a que se vinculam, as organizações mais próximas dentro dessa rede que eu passo a relacionar para vocês, que são redes instituídas e que podem muito contribuir na interlocução e no planejamento dos cursos para apoiar o atendimento educacional especializado durante o transcorrer do curso, fazendo um plano de atendimento para cada pessoa com deficiência participante do curso e indicando os recursos de tecnologia assistiva dentro da funcionalidade de cada um, né? Então, nós temos hoje no país, em todas as regiões brasileiras, começando pela educação básica, uma rede de 24.300 salas de recursos multifuncionais já implantadas em escolas municipais, estaduais ou federais, escolas de educação básica. Temos mais 13.500 em fase de implantação este ano. Essa implantação será concluída o ano que vem, então nós sabemos que esta ação continua. Então, para este ano, nós podemos contar com estas 24.300 salas de recursos. Todas elas se vinculam às secretarias de educação do município ou do estado. Então, o canal, né, de entrada para esse contato deve ser sempre a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual de Educação, para exatamente obter este apoio. Ainda na rede de educação básica, nós temos 30 centros de apoio pedagógico à educação de surdos instituídos no Brasil, que são os CAS, né, que estão nas capitais e em algumas cidades do interior, que também podem apoiar, né, para a produção do material, para a interpretação, para a tradução, para a própria formação continuada dos professores e monitores, dos profissionais envolvidos na implementação dos cursos. Uma outra rede importante são os 55 CAPs, que são os Centros de Apoio Pedagógico à Educação de Pessoas com Deficiência Visual. Igualmente, são centros públicos vinculados às secretarias municipais ou estaduais, né, estão em todas as capitais e mais 15 municípios, né, do interior, e que, junto com as salas de recurso, completam essa grande rede que seguramente estará nas cidades em que o Pronatec será ofertado. Além disso, temos os NAPNES,
que se vinculam, então, aos institutos federais, e os centros, os núcleos de promoção de acessibilidade nas universidades federais, não é? Então, todas essas organizações, quer sejam elas no nível da educação básica ou superior, devem ser articuladas para contribuir no planejamento e na implementação do curso, para que nós não tenhamos nenhuma situação de discriminação com base na deficiência, alegando despreparo. Despreparo não é alegação justa, porque exatamente indica o velho paradigma, né? Nós temos que nos preparar sempre, a escola tem que se preparar sempre, cada agência formadora, ofertante do Pronatec tem que se preparar sempre para os estudantes com e sem deficiência. Agora, promover a acessibilidade é um dever legal, é uma questão de direitos humanos. E por isso o Ministério da Educação está à disposição para contribuir no âmbito federal. O portal do MEC, no ícone SECADI, dentro de publicações, disponibiliza ali uma série de materiais pedagógicos sobre o atendimento educacional especializado, sobre a promoção de acessibilidade no ambiente escolar, não é? Todas as temáticas vinculadas ao uso pedagógico dos recursos de tecnologia assistiva estão ali à disposição, podem ser reproduzidos, desde que citada a fonte, não é? E nós, toda a nossa equipe da Diretoria de Políticas de Educação Especial do MEC, também fica à disposição. Muito obrigada.
Retornamos, então, agradecendo a participação de Martinha, e agora vamos ouvir Elíria Bonetti Yoshida Credidio, que é coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários, ela vem do MDS. Antes de passar para a Elíria, eu quero ressaltar que, considerando que a nossa tarefa mais desafiadora deve ser fazer a mobilização dos nossos beneficiários para que eles cheguem aos cursos, nós temos aqui um informe de que no dia 16 e 17 haverá uma reunião com as instituições representativas das pessoas com deficiência. Essa reunião está sendo organizada por esse conjunto de instituições que está participando aqui nessa mesa, justamente com o propósito de pensar nas estratégias, de pensar de que maneira nós vamos alcançar essas pessoas para que consigamos, na perspectiva que Martinha colocou, fazer verdadeiramente a inclusão. E também é importante citar que nos dias 14 e 15 de março já aconteceu uma reunião organizada pela Secretaria Nacional de Promoção de Direitos das Pessoas com Deficiência, onde foram chamados os gestores e conselheiros das pessoas com deficiências. Então, para a gente dizer que trata-se de uma empreitada onde nós temos que colocar todos os interlocutores em ação para que a gente consiga alcançar as metas que são bastante desafiadoras. Então, eu vou passar a palavra para Elíria. Obrigada, Nilva. Um bom dia a todas e a todos que estão nos acompanhando nessa webconferência. Em nome do MDS, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui, fortalecendo mais uma vez esta intersetorialidade para o desenvolvimento das ações que compõem o plano Viver Sem Limites. Eu vim falar sobre o BPC na escola e antes de entrar diretamente no programa, eu gostaria de prestar alguns esclarecimentos sobre o benefício, o BPC, o que é o BPC, que embora ele já tenha sido instituído desde de 88, na Constituição Federal de 88, e tenha já vem vindo, né, sendo operacionalizado desde 1996, muitas pessoas ainda não conhecem o benefício, não conhecem as suas características. Então, eu vou começar a minha fala conversando, né, sobre o BPC. O BPC é benefício de prestação continuada da assistência social. O que é isso? É um benefício que se constitui numa renda mensal básica de um salário mínimo, destinado a pessoas idosas a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência de qualquer idade, que não tenham condições de manter a sua própria subsistência e também não ter a possibilidade de tê-la mantida pela sua família. Então, nós estamos falando de pessoas que vivem em extrema pobreza, estão em famílias cuja situação a renda familiar per capita dessas famílias está abaixo de 1/4 de salário mínimo. Então, a gente está falando de pessoas idosas e pessoas com deficiência que estão em extrema vulnerabilidade social. Quais são as principais características desse benefício? É um direito garantido pela Constituição, conforme já falei. Ele é não contributivo, não depende de contribuições anteriores. Ele é individual, ele é intransferível e ele não é vitalício. Ele deve ser revisto a cada 2 anos. Ele está presente em todos os municípios do país. Em todos os municípios nós temos beneficiários do BPC. Este benefício é coordenado e é financiado pelo MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, e ele é operacionalizado pelo INSS. Dentre os seus principais objetivos, além da segurança de renda, né, está a situação de que o benefício vem para favorecer o acesso às políticas sociais aos beneficiários do BPC, inclusive com a superação das desvantagens sociais enfrentadas devido à situação de vulnerabilidade social em que se encontram, visando sempre a conquista de sua autonomia. Hoje, o BPC atinge 3.600.000 pessoas aproximadamente. Dentre esse público se encontram
1.900.000 pessoas com deficiência. E o investimento que é feito em termos do benefício está previsto para o ano de 2012, 27 bilhões de reais para o pagamento, então, do benefício. Quais são as principais características, né, desse beneficiário do BPC, em termos das pessoas com deficiência? São pessoas que têm baixa escolaridade, temos muitas pessoas, a maior frequência de pessoas com deficiência intelectual, e temos nesse público de pessoas com deficiência os beneficiários na faixa de idade produtiva, considerada entre 16 e 45 anos aproximadamente. Temos aproximadamente 900.000 pessoas nessa faixa de idade. E é com este público que o BPC Trabalho, que é uma ação que vem sendo desenvolvida, né, uma iniciativa do governo federal para trabalhar com as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, essa ação que integra também o Plano Viver Sem Limites no eixo inclusão social. Temos, então, trabalhado com o objetivo, com este público de 16 a 45 anos prioritariamente, com o objetivo de promover o acesso dessas pessoas à qualificação profissional, ao trabalho, ao acesso às diversas políticas sociais. Este programa é executado pela União, envolvendo o MDS, o MEC, o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, e a Secretaria de Direitos Humanos. E envolve também compromissos dos estados, do DF e dos municípios. As principais ações do BPC Trabalho são a identificação e a busca ativa dos beneficiários do BPC, realizada pelos técnicos dos CRAS, Centros de Referência da Assistência Social. Então, esses beneficiários são visitados, são identificados, é feito um cadastro dessas pessoas e é realizado um diagnóstico social, ou seja, quais são as principais necessidades que essas pessoas têm, em termos de, se tiverem interesse, alcançar a qualificação profissional e a possibilidade de estar no trabalho. Então, é feito o diagnóstico social, a avaliação do interesse e das possibilidades de participação no programa. É feito também um acompanhamento dos beneficiários e suas famílias, garantindo o acesso aos serviços da rede socioassistencial e o encaminhamento para os serviços de outras políticas sociais, inclusive para os cursos de qualificação profissional, visando, então, o acesso ao mercado de trabalho, ao mundo do trabalho. O programa BPC Trabalho, ele está articulado com o Pronatec, tanto no âmbito do plano Viver Sem Limite, aqui já mencionado, como também do Brasil Sem Miséria, que é um outro plano que está sob a coordenação, com o envolvimento também do MDS, né, numa parceria entre o MEC e o MDS, e o BPC Trabalho vem se desenvolvendo de forma articulada, né, com esses dois planos. Eu gostaria de mencionar que, em termos do BPC, fruto do Viver Sem Limites, do plano Viver Sem Limites, houve uma mudança na legislação com relação à questão do trabalho. Hoje, o beneficiário do BPC que exercer uma atividade remunerada, ele terá o seu benefício suspenso e não cessado, como ocorria anteriormente. E hoje, então, suspendendo o benefício, ele tem a possibilidade de reativar este mesmo benefício caso venha a se extinguir a relação trabalhista. No caso de perder o emprego, ele tem a possibilidade de retornar ao mesmo benefício, ao BPC, sem necessidade de solicitar, né, um novo benefício e nem de passar
pela avaliação, né, que é um requisito, né, para entrada dentro do benefício. Uma avaliação social e médica que é feita para a concessão do benefício. Então, a legislação, né, a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, hoje ela foi modificada nesse sentido de permitir a suspensão do benefício e não a sua cessação. Uma outra questão que a legislação trouxe em relação ao beneficiário do BPC é no caso do contrato de aprendiz por empresas. No caso do beneficiário ser contratado por empresas, na condição de aprendiz, ele pode acumular a remuneração do trabalho, né, do contrato de aprendizagem, com o benefício por um prazo de 2 anos. Anteriormente, né, a legislação, isso veio através da Lei 12.470 de 2011, essa alteração, né, na LOAS, isso trouxe a possibilidade de se poder acumular o benefício com a questão de um contrato de trabalho, né, porque o contrato de aprendizagem é um contrato feito pelas empresas, né? E é um contrato de trabalho. Então, a legislação permite isso e hoje, então, a gente tem esse incentivo ao beneficiário do BPC que tem interesse, que tem possibilidade de alcançar a qualificação profissional e o trabalho, né? É uma motivação a ele de forma, assim, de não perder o benefício, né? Ele fica com o benefício, no caso dele ser contratado no mercado de trabalho, né, com registro, ele tem o seu benefício suspenso, e no caso do contrato de aprendizagem, ele poder acumular esse salário de aprendizagem com o benefício. Então, eram essas informações. Eu fico à disposição para as perguntas que vocês tiverem para maiores esclarecimentos. Muito obrigada. Agradecemos a participação de Elíria e eu gostaria então de destacar alguns aspectos mais a respeito das particularidades do atendimento a essas pessoas no que se refere à operação da Bolsa Formação. Primeiro aspecto importante, as metas para atendimento às pessoas com deficiência são de 50 mil vagas até 2014. 150 mil vagas. Essas 150 mil vagas estão divididas da seguinte maneira, 20 mil vagas em 2012, 70 mil vagas em 2013 e 60 mil vagas em 2014. Vejam que isso representa um desafio bastante grande. É importante a gente ter claro que não haverá uma pactuação específica para o atendimento às pessoas com deficiência. Esses beneficiários chegarão a qualquer uma das nossas modalidades, a qualquer um dos nossos cursos, e terão, então, o seu atendimento, devem ter o seu atendimento garantido. Em conversa com os ofertantes, é verdade que nós temos a clareza de que algumas unidades têm se colocado, estão mais mobilizadas, já têm experiência acumulada no atendimento às pessoas com deficiência e colocam o compromisso de um esforço maior nesse atendimento. Mas, de fato, toda pessoa com deficiência que chegar buscando uma vaga na Bolsa Formação deve ter o seu direito de acesso garantido. E esse acesso acontecerá por meio, portanto, de qualquer um dos nossos demandantes. Então, a pessoa pode chegar, por conta da mobilização que acontece para a inclusão produtiva, ela chega para atender uma vaga, ou uma pessoa que é de CAD único, chega por meio da modalidade inclusão produtiva. No acesso que a gente tem agora, por exemplo, para o Ministério do Turismo, nós certamente teremos pessoas com deficiência que manifestarão interesse em algum curso oferecido no âmbito do Pronatec Copa. Da mesma maneira, os beneficiários de seguro-desemprego, dentre eles temos pessoas com deficiência. O que terá de diferente no atendimento a essas pessoas? Elas devem ser atendidas prioritariamente. Portanto, ao fazer o processo seletivo, o demandante organizará a classificação dos seus beneficiários de maneira que a pessoa com deficiência
tenha uma ocupação de vaga prioritária. Essa é a orientação. Vamos trabalhar com cotas por turma? Não, não é essa a ideia. A ideia é que a pessoa chegando, buscando uma vaga, ela seja atendida. Então, não existe um limite de atendimento, não é? Temos essa expectativa, esse esforço necessário de chegar pelo menos aos 5%, o que, entendendo que para 2012 a gente reservou aí, pensou em um número um pouco menor, sabendo que nós temos todo um processo de mobilização ainda por acontecer, mas ao final das contas, lá em 2014, nós temos que ter pelo menos os 150 mil vagas preenchidas por pessoas com deficiência. O desafio maior que nós temos é fazer essas pessoas saberem da existência dessas vagas, desses cursos, saberem a quem elas devem procurar, para que elas possam, então, ter o seu direito de acesso garantido. E aí entra uma orientação que a gente tem ressaltado sempre, em todas as modalidades, mas creio que nesse caso isso é muito importante, a importância de os demandantes e as pessoas que mobilizam lá na ponta conversarem com as instituições ofertantes. É muito importante que o ofertante conheça o tipo de estratégia que está sendo utilizada e que contribua nessa mobilização para que a gente realmente alcance as pessoas, não é? E que vocês possam ter, na medida do possível, um dimensionamento, inclusive, da demanda, que se possa compreender quais são, quantas são, que perfil tem essas pessoas. Quando elas chegarem para fazer a sua pré-inscrição ou a pré-matrícula, no SISTEC, vocês já devem ter observado isso, tanto o demandante quanto os ofertantes. No SISTEC existe uma categorização das deficiências para que a gente possa fazer o acompanhamento das metas, para que a gente possa saber quantas pessoas nós estamos alcançando. Então, vocês observem que, ao fazer o cadastro, a pessoa deve identificar se ela tem deficiência visual, baixa visão, se é deficiência auditiva parcial, física e de locomoção, auditiva ou surdez, intelectual, física e de locomoção, visual, cegueira, surdo-cegueira, deficiência múltipla ou outros. Essas categorias nós definimos junto com todas as instituições que participam dessa mesa, para que a gente tenha, como eu disse, a possibilidade de fazer um acompanhamento, de analisar quantas pessoas efetivamente nós estamos alcançando. Além de identificar a deficiência a partir dessas categorias, também o beneficiário deve identificar se ele é beneficiário BPC. Porque, conforme ele lhe apresentou, existem metas que são específicas para o atendimento aos beneficiários do BPC. Então, nós precisamos também ter essa medida, ter esse indicativo de quantas são as pessoas, em que cursos que elas estão. Então, observem que não haverá pactuação específica, as pessoas têm direito a acessar todos os nossos cursos, e o que nós esperamos? Que esse trabalho que a gente está fazendo de forma focalizada aqui na Bolsa Formação, ele seja um indutor para ampliação do acesso. Nós acreditamos nisso, que na medida em que as instituições se organizam, se mobilizam para acolher essas pessoas, que elas vão ao encontro dessas pessoas, nós teremos uma nova condição dentro das instituições. A gente começa a verdadeiramente promover o que se chama educação inclusiva, naquela perspectiva que Martinha colocava, que é ter o direito ao acesso, à permanência e êxito e à inserção socioprofissional garantido a todo e qualquer cidadão e, em particular, às pessoas com deficiência. Nós sabemos que tem aí um esforço significativo das instituições, especialmente das ofertantes, que certamente terão que se preparar, no sentido de preparar os seus profissionais para derrubar todas as barreiras, e eu costumo sempre dizer, a barreira talvez mais difícil nem seja de ordem física, né, ou em relação a equipamento, mas a barreira atitudinal. Não é? É preciso que todos nós, profissionais da educação, estejamos realmente abertos numa postura de acolhimento a essas pessoas, da mesma maneira que a gente faz com todos os demais cidadãos que chegam aos nossos cursos. Então, é nesse sentido que o processo está organizado. Eu acho que vale a pena citar também que nesse esforço de organização da instituição para receber e atender de forma qualificada as pessoas com deficiência, a Rede Federal está fazendo um movimento bem
específico, juntamente com a diretoria, juntas a diretoria de políticas e a diretoria da rede, estão organizando uma compra nacional de equipamentos, de itens indispensáveis para o atendimento às pessoas com deficiência, e esse processo vem acontecendo no sentido de fortalecer os NAPNE, que são os núcleos que fazem o atendimento no âmbito das instituições da rede federal. Da mesma maneira, sabemos que o Sistema S, com Senai, Senac, Senar, que agora também participa da Bolsa Formação, estão empreendendo esforços no sentido de qualificar os ambientes, o seu material pedagógico, os profissionais, para que possamos promover acesso, permanência e êxito e inserção socioprofissional. Assim encerramos o primeiro bloco dessa webconferência e dentro de alguns minutos, uns 10 minutos, retornamos para responder as perguntas que vocês devem ter enviado para comunicacau.cetec@mec.gov.br.
Retornamos, então, com respostas a algumas perguntas que foram encaminhadas. Eu ressalto que depois a gente organizaremos perguntas e respostas a partir dessas que foram indicadas aqui, para que a gente possa também disponibilizar junto ao restante do material que está no portal do Pronatec Bolsa Formação. Eu vou começar com uma pergunta que veio da pedagoga Deime Lucy, do Senar, onde ela questiona como que o MEC considera acessibilidade em comunidades rurais, que geralmente são de difícil acesso. Ela pergunta se pessoas com deficiência que nunca tiveram acesso a políticas públicas de inclusão, às vezes cegas, analfabetas, surdas, não linguais, e pessoas com deficiência física, sem órtese, sem prótese, como que a gente vai atender essas pessoas? Deime Lucy, eu acho que aqui a gente tem um exemplo bem claro para entender que nós estamos falando de garantir o acesso de todas as pessoas com deficiência. Então, a lógica em toda e qualquer oferta da Bolsa Formação, assim como deve ser nas nossas instituições, nas ofertas regulares, nós temos que garantir a condição de acesso de uma pessoa com deficiência. Então, o que é preciso? Ao chegar uma pessoa com deficiência, ou eu acho que o movimento é até anterior, a gente vai mobilizar para que essas pessoas cheguem. Quando essa pessoa chega, é preciso que a equipe pedagógica, os professores em especial, possam fazer uma avaliação, uma identificação de quais são as necessidades e quais são as particularidades dessa pessoa, para que então possa organizar o processo pedagógico de acordo com as suas necessidades. Então, não há como a gente estabelecer um script comum para todo atendimento. Assim, uma situação em que é preciso identificar as necessidades para, então, entender qual a abordagem necessária. Se é preciso um equipamento diferenciado, uma tecnologia assistiva, se é preciso algum encaminhamento em relação à ocupação do ambiente físico, do espaço, enfim. É preciso identificar a barreira, como dizia a Martinha, para poder, então, trabalhar na eliminação dessa barreira. Quando nós falarmos das pessoas que estão no campo, da população do campo, elas chegarão por via do Pronatec Bolsa Formação Pronacampo. Então, o movimento importante é mobilizar para que as pessoas cheguem. E aí, igual vocês devem fazer em qualquer outra situação, vão identificar a situação dessas pessoas e vão viabilizar o atendimento. É importante dizer aqui que no processo de mobilização e ao longo da permanência dessa pessoa num curso, é necessária a articulação com as organizações que existem no local, por exemplo, com o CRAS, para que se possa fazer o acompanhamento a essas pessoas, para que se possa dar apoio de maneira que elas consiga se sentir segura para permanecer no curso. Então, é um processo permanente de mobilização, de articulação entre as instituições, que vai desde viabilizar uma condição física para um acesso adequado, um acesso verdadeiro, até ao acompanhamento dessas pessoas. Outra questão, outro conjunto de questões vem aqui da Loni, do Senai, e a Loni nos pergunta... Ela parabeniza, não é, pela organização e pela iniciativa de trabalharmos na perspectiva de atender as pessoas com deficiência, e ela pergunta se essas pessoas chegarão na secretaria da escola, ou como que se dá a chegada dessas pessoas com deficiência na Bolsa Formação. Aqui eu destaco o seguinte, né, pegando um gancho com a questão anterior. Nós estamos falando do atendimento nas diversas modalidades da Bolsa Formação. Então, se eu tenho uma pessoa que está cadastrada no CAD único, ela chegará certamente a partir da mobilização feita pelo CRAS, que está em busca das pessoas que são cadastradas em CAD único ou que estão em processo de cadastramento. Então, essa pessoa chegará a partir do demandante. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que está interessada em fazer um curso no eixo hospitalidade e lazer, ela perceberá que o seu acesso pode acontecer, ou nós precisamos orientá-la de que o seu processo de acesso acontece conforme o previsto para o Pronatec Copa, que é fazer a inscrição lá no portal, lá no hot site que está disponível no portal do MTUR, do Ministério do Turismo, e então ela se inscreve, manifesta o seu interesse por um determinado curso. Na hora que o Ministério do Turismo for fazer a classificação, a organização da pré-matrícula, ele colocará necessariamente essa pessoa com deficiência em ordem de prioridade no atendimento.
Se essa pessoa chega no balcão do Cine, porque ela é uma beneficiária do seguro-desemprego, é um reincidente de seguro-desemprego, se ela for uma pessoa com deficiência, igualmente ela terá prioridade à vaga na Bolsa Formação. Mas, entendendo sempre, nós estamos falando de Bolsa Formação, a lógica, o fluxo é o mesmo que se aplica para a Bolsa Formação. A diferença é que a gente está falando de mobilizar um público específico, que muitas vezes está até invisível. E a outra questão que a Loni faz é se a pessoa que participa da aprendizagem, ela poderá ser computada para o Pronatec. Não, nós estamos falando de Bolsa Formação. Né? Os cursos que são da aprendizagem são outra categoria, não estão dentro das modalidades da Bolsa Formação. E pergunta ainda se as salas de recurso também poderão apoiar as escolas privadas que estão capacitando dentro do Pronatec, ou se elas são, se a oferta do Pronatec é exclusiva para as escolas públicas. Lembrando, a Bolsa Formação tem como ofertantes o Sistema S, hoje com a participação do Senai, do Senac e do Senar, e muito próximo também a participação do Senat, e das instituições da rede federal. E também com a previsão, em breve, de participação como ofertantes as secretarias de educação, as redes estaduais. Portanto, as escolas privadas não se caracterizam como ofertantes dentro da Bolsa Formação. A outra questão diz respeito a transporte. O Jorge, do Instituto Federal Fluminense, nos pergunta a respeito das despesas com relação a transporte. Ele está dizendo que está previsto na Bolsa Formação o pagamento do benefício específico para o transporte. E ele pergunta se no caso de transporte de um cadeirante, se teríamos que dispor de transporte tipo van, diferenciado, muitas vezes particular, em pequenas cidades do interior. Como que se procederia? Jorge, eu entendo que é preciso a mobilização dessa comunidade, nesse lugar em que estão essas pessoas, para criar a condição de transporte acessível. Dentro do Plano Viver Sem Limite existe uma ação específica voltada para a promoção do transporte, para a viabilização do transporte acessível, mas eu penso que deve se identificar a necessidade específica e, na medida que se identifica, fazer os devidos movimentos para que o transporte público do seu lugar, do seu contexto, seja acessível e, ainda não sendo, que se crie alguma alternativa enquanto esse resultado não aconteça. Agora, o que me parece é que, diante dessas situações, nós teremos que realmente fazer o nosso movimento como cidadãos, devidamente articulados com os setores públicos e com outras organizações vinculadas ao tema, para que a condição de acesso seja garantida em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer espaço, para todas as pessoas. E temos aqui também do Jorge uma pergunta a respeito do recurso financeiro do Pronatec para as unidades de ensino que vão oferecer cursos, se ele terá um aditivo por conta desse programa. Veja, nós não teremos cursos específicos para as pessoas com deficiência. Logo, não faz sentido a gente afirmar que determinadas unidades receberão diferente porque irão viabilizar o acesso dessas pessoas. Toda e qualquer unidade deve se preparar para fazer esse atendimento. Claro, como eu disse anteriormente, nós temos algumas unidades mapeadas tanto no Sistema S quanto na rede federal, que dizem, que já fizeram todo um movimento no sentido de dizer, olha, estamos fazendo todo o esforço no sentido de fazer o acolhimento da forma mais qualificada possível. Todas as instituições precisam chegar nessa condição. Então, o atendimento específico, quando se refere a uma pessoa com deficiência, ele deve estar previsto dentro do conjunto de condições pedagógicas e físicas, materiais que a instituição tem que criar. Por exemplo, no caso da rede federal, eu citei antes que há um movimento da rede, da própria CETEC, no sentido de viabilizar o apoio às instituições para a devida aquisição de equipamentos e de organização dos ambientes para fazer o atendimento, por meio dos NAPNE, que são os núcleos que fazem o apoio a esse atendimento às pessoas com deficiência. Da mesma forma, o Sistema S tem feito movimentos e já faz atendimento em muitas das suas unidades e, certamente, na medida em que consegue desenvolver uma estrutura, criar uma estrutura adequada para esse atendimento, estará preparada para atender todas as pessoas. E esse é o esforço que nós esperamos que aconteça, que toda instituição aplique
da melhor forma possível o recurso específico da Bolsa Formação, mas que ela se prepare em termos de estrutura para buscar a condição adequada. Se isso não é viável dentro do recurso de R$ 9,00 a hora-aula, então a instituição precisa mobilizar para criar essa condição, porque afinal os estudantes, as pessoas com deficiência, não estarão apenas nos cursos da Bolsa Formação. Elas devem estar em todo e qualquer curso da instituição. E além disso, em termos de provisoriamente, ou enquanto a própria instituição não consegue criar sua estrutura, eu lembro da afirmação que a Martinha fez de que a gente tem uma rede constituída hoje, dispondo de um conjunto de condições que podem ser acessadas também pela rede federal e pelo Sistema S. E ainda uma pergunta do Edivaldo, de Teresina, Piauí, que diz se existe a necessidade, se for um convênio entre as entidades,